Episódio 3, Projeto Capoeira History, papo sobre os mestres Samuel Taets e Damionor Mendonça. Oi, gente querida, eu sou Patrícia Ferrer, sejam todos bem-vindos. Esse é o terceiro podcast que faz parte do Projeto Capoeira History, que tem como foco principal o estudo da história da capoeira no Rio de Janeiro no período de 1948 a 1982, período bem representativo para a formação dos estilos contemporâneos da capoeira. Quem está me ouvindo pelo site depois pode conferir um pouco desse lindo trabalho coordenado pelo professor de História da Universidade de Essex, Matias Assunção, que também vai participar do nosso papo aqui. Para entender a dinâmica de papo desse podcast, composto por 6 entrevistas no total, ouça o início do primeiro episódio ou vá direto ao áudio em que explico sobre o formato que estamos utilizando aqui nas conversas com o jornalista, administrador, escritor, redator e produtor André Lacê. Ok? Combinado? Vamos papear mais, André Lacê? Yes, ma'am. Olha, muito bom, muito bom. Volto a parabenizar, olha, isso é um resgate formidável para toda a capoeira do Rio, do Brasil e do mundo. É uma contribuição muito boa que se está dando para o acervo, para o geral da capoeira. Ai, a gente Vamos agradece aqui a sua disponibilidade de estou às suas ordens. Compartilhar aqui com a gente o seu conhecimento. Ó, nesse próximo áudio original da sua entrevista com os mestres Samuel Taets e Damionor Mendonça, fala-se de um tema de muita importância, o movimento para a institucionalização da capoeira como esporte na federação. Foi um assunto bem marcante nesse áudio que a gente vai ouvir daqui a pouco. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse grande mestre, o Damionor Mendonça, porque ele foi escolhido como representante do estado da Guanabara para ser o redator do anteprojeto de regulamentação da capoeira, que foi homologado em 72. Ele foi o responsável por toda essa parte organizacional. Fale sobre ele pra gente. Isso é uma discussão em aberto, que eu acredito que eu tenha provocado porque essa história de institucionalização, mas que fui eu que trouxe dos Estados Unidos com o Institution Building Theory, que era a moda lá, né? Então, a ideia era esse desafio. A capoeira é livre como o vento, a capoeira é espontaneidade. Então, como você regra, como você disciplina, como você organiza, como você institucionaliza um fenômeno selvagem. A capoeira, ela é livre como o vento. Se você regra, ela deixa de ser livre como o vento. Por outro lado, em função do crescimento da capoeira, não mais em nível brasileiro, mas em nível mundial, seria necessário esclarecer o que era uma boa capoeira e o que é uma má capoeira. Então, para isso, você precisa estabelecer alguns conceitos, algumas regras. Esse é o desafio. Se você regulamenta, isso aí é uma coisa formidável. O folclore, à medida que você regulamenta, deixa de ser folclore. Então, uma capoeira, à medida que você institucionaliza, ela deixa de ser livre como o vento, ela passa a ser toda regrada e, consequente, perde graça, perde tradição, perde negritude, perde tudo. Fica uma coisa, nem barro nem tijolo. Então, eu entrei na confederação, depois do Mendonça, deixando a minha plataforma era a seguinte, era a Confederação Brasileira de Pugilismo, que eu nem sabia que pugilismo significa todas as lutas. Eu pensei que era só boxe, até porque lá só tinha boxe. Todo mundo que estava lá parecia um pré-requisito. Para entrar aqui tem que gostar de boxe. E a capoeira estava lá como filhinha pobre. Né? E então eu entrei deixando claro que entrei para tirar a capoeira daí. Porque a capoeira precisa de uma confederação própria. Por quê? Porque eu jogava basquete. No basquete, você, querendo mudar uma regra, você, num clube,
sugere a federação municipal ou estadual, que por sua vez repassa para a confederação nacional, que por sua vez passa para a federação internacional. Então eu defendia, no caso da capoeira, o sentido vai ser o contrário. Nós é que vamos organizar tudo e não temos que copiar de nada. Então o meu querido e saudoso Tamionor, ele pegou o regulamento do karatê, ou do judô, ou do boxe, e foi transformando no que cabia para a capoeira, que até certo ponto é possível você pegar um regulamento de alhos e aplicar para bugalhos, mas tem uma hora que você tem que contemplar as peculiaridades típicas, senão fica uma coisa sem sentido. Por exemplo, lá pelas tantas ele falava assim, a capoeira tem vários rounds. Eu digo, Mendonça, que história é essa de rounds? Tem? Não, porque o boxe tem esse rounds e a capoeira também tem. E nós vamos fazer, na medida da competição, rounds. Eu falei, não, mas aí você já vai usar uma palavra inglesa quando a capoeira é tipicamente nacional e que ela nasceu já com nome próprio. Por que rounds? Aí ele sugeriu, que é um sinônimo também pouco usado, mas que é um sinônimo, assalto. Eu falei, não, aí vai ser uma desgraça. Aí vai ser uma desgraça. Primeiro assalto, segundo assalto. Não pode. E o Mendonça era muito enfático, né? Ele falou, mas então como é que é? Eu falei, Mendonça, você conhece capoeira mais do que eu. Você sabe a resposta. Né? Qual é o round da capoeira? Qual é o assalto da capoeira? É a volta do mundo. Então, quando a gente vamos dar uma volta do mundo, está no primeiro round. Se eu cansei, eu baixo no berimbau, ou te chamo para um passo a dois, é o segundo round. Né? Ou se simplesmente volta o berimbau e para, é que eu cansei, perdi ou empatou. Né? Então, esse é o mundo da capoeira. A gente tem que fazer o regulamento com o sentido da capoeira. É o nosso desafio. Nós temos que, de alguma maneira, regrar, estabelecer o que é bom e o que é ruim. Mas precisamos ter muito cuidado para, nesse esforço, não descaracterizar tudo que o negro trouxe até nós intacto. Entrou o branco intelectual, estamos arrebentando tudo. Então temos que ter cuidado de colocar em letras, no presente, um regulamento que traduz aquilo que era no passado. Então essa era a briga da institucionalização, que tem que haver, mas com muito cuidado. E o Mendonça, e esse é o foco dessa parte, era um abestinado que até cedia em vários pontos, mas para mostrar o mérito dele, nessa época eu saía na escola de samba Mangueira, na ala do Leopoldina. Então estava eu lá 4 horas da manhã, na Mangueira, aí me catucaram, eu olhei, um camarada com uma pastinha, ele era o assessor de capoeira da Confederação. E ele queria a minha assinatura, e eu era do conselho, né? Ele queria uma assinatura para alguma burocracia lá. Eu digo, Mendonça, pelo amor de Deus, samba aí, é hora de sambar. 4 horas na Mangueira, você vem com a pastinha, né? Mas esse era o Mendonça, né? E ele defendia muito bem e tinha muito mérito. Ele cantava bem, ele tocava berimbau bem. Eu cheguei aí na casa dele, no Grajaú, ele casado ainda, e com o pai vivo. O pai dele era um repentista, muito interessante. E o Mendonça herdou muito disso. O Mendonça era um poeta também. Entende? Então, nesse primeiro período, embora admirando lá o valor dele, eu brigava muito com essa ideia dele de regulamentar demais e tudo. Depois eu fui entendendo a intenção dele e por que eu discordava dele, que nessa época eu estava formado em administração. A minha cara era fazer isso. Né? Então a gente passou a se entender melhor. Ele deixou a casa com outro no Grajaú, foi morar lá depois de Niterói, numa cidadezinha menor, que eu fui visitá-lo, mandei a foto para você. Aí ele já bem magrinho, pobre, com todo tipo de dificuldade.
Mas ainda falando de capoeira e vibrando com capoeira. O grande mérito dele, a grande contribuição dele, foi tentar uma contribuição nesse processo de institucionalização que ainda não foi feito e que não é fácil, porque eles estão pensando em regulamentar também com vistas à entrada nas Olimpíadas. E essa é bem a sua área, dona Patrícia. Eu falei, a solução está aí. A capoeira já está pronta e pode entrar na Olimpíada como dança. Aí entra o nosso querido Caiçara, como dança, entende? Porque aí, na dança, em nenhum momento a gente espera que o parceiro, entende, dê uma rasteira na moça, entende? Ou vice-versa. Então, a capoeira tem também esse lado, que é um lado muito bonito, eu diria até que predominante agora, com música, isso e aquilo. E a gente esqueceria esse negócio de 3 pontos para o martelo e 2,5 pontos para a armada, não sei o quê, que isso aí vai desfigurar completamente a capoeira. Resumindo, o capítulo da Mionor Mendonça, um grande capoeirista, sergipano, terra da minha mulher. Eu tive lá, tem lá um movimento de capoeira, eles me ofereceram um diploma, eu falei, eu aceito com uma condição, se antes você derem para um grande sergipano que está lá no Rio. Então eles deram um diploma que eu trouxe e dei para o da Mionor Mendonça, que ele, assim como Paulo dos Anjos, sergipano, são grandes sergipanos, né? Que vão parar na Bahia, vão parar no Rio, a Bahia leva a fama, o Rio leva a fama, mas vem lá do Sergipe. Então, esse era o Mendonça, né? Um abstinado, um amante da capoeira, um belo tocador de berimbau, bom cantador. Tem um recitativo do Manduca da Praia que eu tendo a chegar à conclusão que Manduca da Praia não foi um personagem, não foi uma pessoa. Era um personagem que se usava para indicar aquele malandrinho, capoeira, não sei o quê. E tem um recitativo do Manduca da Praia, que é citado em vários autores, que o Mentirinha canta e o Mendonça canta ainda melhor. Isso aí eu tenho nessa gravação que eu lhe dei. Isso deve aproveitar que ele faz, que era um capoeirista contando o que houve quando ele foi ver uma moça que estava com um rapaz, então o rapaz puxou uma sardinha, que é a navalha, e tal, e ele teve uma briga. E tá muito curioso, é muito engraçado, e ele faz muito bem. Ou seja, o Mendonça, grande capoeirista, grande tocador de berimbau, grande cantador, bom, profundo conhecedor dos fundamentos da capoeira, deu uma bela contribuição justamente por causa disso, pela abnegação dele. Foi o primeiro assessor da capoeira, quem foi? Rodolfo Hermani, sabia disso? Rodolfo Hermani. Eu tenho até o... E depois foi você. Não, depois foi Mendonça, eu fui depois de Mendonça. Tá. Bom, então, com isso eu acho que terminamos, embora ele mereça mais tempo, mas sobre o Damião Mendonça. André, como era? Eu entendo tudo que você falou aí e concordo. Como era lidar com a necessidade de regulamentação da capoeira e a ingerência do governo na época? Silêncio. Não, porque na realidade o problema maior não é esse. O governo até agora tem se caracterizado em ano pré-eleitoral de fazer reuniões, fazer leis, anteprojetos, em função desse ou daquele grupo. Quando eu assumi a assessoria da Confederação, olha a sorte que eu tive. Meu pai era aviador da aeronáutica, né? O presidente do CND, que estava acima das confederações, era o brigadeiro Jerônimo Bastos, que era contemporâneo do meu pai. Então eu fui até ele pedindo verbas para estudar essa história toda. Sabe o que ele me respondeu naquela época, que vale para agora? Ele diz, olha, não sei, cada mestre capoeira que chega aqui, ele tem um regulamento
na cabeça. Entende? O problema de vocês é que vocês não chegam a um denominador comum. Então, eu não posso fazer 30 mil confederações. Entende? E até hoje está assim. Uma das coisas que impede mais não é propriamente o governo ou ficar cauteloso em relação a várias propostas que se chocam, que chegam a ele, ou então aquele governo constituído de políticos interesseiros em época pré-eleitoral. O maior problema é do próprio Capoeira. Quando, por exemplo, a regional se opôs à confederação, eu conversando com ele, falei, olha, a razão é muito simples. Sabe por que você se opõe à regulamentação da confederação? Porque vocês são a confederação, vocês têm uma regulamentação. Não convém para vocês uma regulamentação que absorva vocês e mais algumas coisas. Então, até é razoável isso. Mas, então, na realidade, qual é o quadro atual? Que existem vários grupos fortes. Como tem, a regional tem vários segmentos, mas vamos tomá-la como um segmento só. Mas tem o Abadá do Camisa, tem o que eu citei, o Canela lá na Itália, que tem o Coruja, o aluno dele, que faz um trabalho grande lá. Tem vários grupos grandes que têm regulamento próprio, tem cordéis. Eu escrevi um artigo sobre a Torre de Babel de Cordéis. Tem uns 10, 15, 20 hierarquias de cordel. O que significa isso? Vários regulamentos de capoeira. Entende? Então, era mais do que na hora de fazer um regulamento só. Mas isso aí precisava da união dos capoeiras, o que é muito difícil, porque aí entra interesse imediato comercial. Eu tenho um grupo em Paris que é corda vermelha, vermelha com uma luzinha amarela, não sei o quê. E sempre faço cerimônia de batismo, cobro dinheiro de todo mundo. Você vem com outro regulamento, me derruba, entende? Então, cada um tem o seu interesse. Eu não estou fazendo graça. Não. O cara que tem esse esquema, ele está vivendo disso, ele está casado com o filho. Aí você chega, agora vai ser tudo verde, amarelo e branco, e o cara não aceita. Mas esse esforço precisa ser feito. E é muito complicado e é muito difícil. Então, eu diria, o principal adversário para que isso evolua não é o governo, não. São os próprios capoeiras que têm uma dificuldade muito grande de entrar num acordo por interesses imediatistas, entende? E que eu não estou dizendo nada condenando esse pessoal, eu até entendo. Eu tenho a minha academia, eu tenho o meu sistema, e você quer fazer um outro que durante muito tempo, e a vida é muito curta, durante 10 anos vai mudar tudo e eu não vou viver de quê? Né? Então o problema maior não é o governo, é justamente o capoeira que está com uma batata quente na mão. Existia essa resistência por parte deles pelos interesses pessoais, né? Como você acabou de falar, em relação à regulamentação da capoeira. Exatamente isso. Fale pra gente agora sobre o Samuel Taitz, que pouquíssimas pessoas lembram hoje em dia dele. Ele era aluno do Arthur Emídio? Ele foi aluno do Arthur e do Djalma Bandeira. Né? Engraçado que ele ficou mais tempo com o Djalma Bandeira, mas isso é um fenômeno que eu não sei explicar, mas ele é um que jogava muito parecido com o Arthur, o que significava uma ginga muito inteligente. Jogava muito bem. Ele era tenor, ele chegou a fazer uma ópera Qual foi a ópera? No Municipal, que eu fui lá assistir, né? Cantava ópera. Ele, consequentemente, ele até desequilibrava quando ia cantar, né? Na hora do coro, ele entrava com aquela voz de tenor poderosa. Mas jogava muito bem e cantava bem, não tocava berimbau nem um pouco. E era um belo jogador e fez algumas exibições. E morreu cedo, porque teve aí uma série de probleminhas de saúde.
Ele teve discípulos aqui no Rio de Janeiro? Não. Não, né? Isso é outra coisa curiosa, né? Porque em condição normal, temperatura e pressão, ou seja, simplesmente olhando o dicionário, mestre é aquele que ensina, né? Mas se você é mestre de capoeira, o que a gente está dizendo é que você joga capoeira com maestria. Não é necessariamente não dar aula para ninguém. E eu conheci alguns grandes capoeiras que não deram aula para ninguém, e em qualquer roda eles eram bem chegados, eram respeitados e tudo. Samuel era um desses, entende? Agora, nessa época que eu estou falando, é de 40 anos atrás, a capoeira não tinha muita projeção, e muitos capoeiras excelentes se perderam até na própria memória da capoeira, assim, muito mestre de capoeira, talvez não lembre do Samuel Taitz, entende? Eu tive a sorte de o Lamartine Pereira da Costa, que você conheceu, que é muito meu amigo até hoje. Um dia ele me chamou, ele ia fazer uma exibição na ACM, né? Ele diz, olha, eu convidei também um rapaz que ele é muito batedor, não sei o quê, então, já com medo que houvesse alguma coisa. E era o Samuel, né? E ao contrário, eu me dei bem com o Samuel e ele estava naquela fase de 18 anos, não sabia o que fazer, e eu já estava na faculdade de administração. Aí eu levei o Samuel. Samuel, vai lá. Ele foi meu calouro na faculdade, então a gente se conversava muito na faculdade. Jogava lá no quintal, lá no refeitório, lá na área de... e fizemos algumas exibições. E eu lembrei muito dele por causa disso, porque esse contato que eu tinha com ele permanente, e era um grande jogador, o Samuel Taitz. Maravilha, André. Muito obrigada por todo esse conhecimento, por mais essas informações. Agora, eu queria aproveitar para falar um lance muito interessante que aconteceu quando eu tinha 4 anos de idade. É sacanagem. Esse é André Lacer, minha gente. Vamos conferir o áudio original agora. A partir deste momento, você estará ouvindo a melhor equipe de esporte amador pela sua Roquete Pinto com o programa Opção do Seu Sábado. Esporte Amador em Foco. E hoje nós temos a presença de capoeiristas. O Samuel, Samuel Tyers. Com o professor André Lacer e... Esse é o Mendonça. Mendonça. Não deve ser parente da minha mulher. É isso aí. Ela é Mendonça também. Vamos iniciar logo a parte do noticiário para depois uma grande entrevista em termos de capoeira. E hoje, se der tempo, nós vamos apresentar aqui uma crônica que foi redigida, foi totalmente elaborada, foi pensada pelo nosso querido André Lacer, uma crônica muito importante falando do Pelete. Como sempre, o André Lacer começa falando do Pelete. Não, apenas aproveitando, é para mostrar a grande função desse programa no que diz respeito à divulgação de todos esses esforços que estão sendo feitos na área do esporte. Como se vê, já existe só em termos de massificação de esporte 4 ou 5 movimentos aqui no Rio. Tem a Roberto Marinho, tem o Projeto Rondon, tem o Mobral. O que é importante agora é conciliar esses esforços para que eles não fiquem dispersos e, consequentemente, com um resultado muito menor do que eles realmente podem alcançar. Seguindo com o nosso programa. O Papo Franco. Uma sessão do programa Opção do Seu Sábado. Esporte Amador em Foco. Mas o André... Realmente, como preliminar, eu quero confirmar a ideia, a necessidade, melhor dizer, de contar com o apoio de todos vocês aqui presentes, no sentido de aproveitar ao máximo a presença dos nossos 2 entrevistados de hoje. A saber, o mestre Damionor Mendonça, que foi o primeiro assessor de capoeira da Confederação Brasileira de Pugilismo e responsável pelo documento básico da capoeira, o regulamento do jogo luta de capoeira. O outro é mestre Samuel Taitz, ainda mestre, embora retirado, e retirado por uma razão bastante importante, bastante curiosa,
que veremos mais adiante. A necessidade do apoio de vocês baseia-se num argumento muito simples, é que eu acredito que o nosso contato permanente nesse programa Esporte Amador em Foco está possibilitando um contágio bastante positivo, bastante favorável, no sentido que vocês passem também a gostar e a considerar a capoeira como eu considero. De maneira que estamos aqui numa família só e incluo nessa família o próprio ouvinte. Vamos começar pelo Samuel Taitz. Vou ter que falar um pouco no começo para dar o ritmo e dar o mote, como diria o poeta nordestino. Depois, a entrevista, a conversa, a discussão fica colocada na mesa para todos. Samuel Taitz, quando você começou a aprender a capoeira? Quando eu tinha 18 anos de idade. Quem foi seu mestre? O mestre Arthur Emídio. Eu aproveito para dar uma interrompida e passar para o Damianor Mendonça para fazer a mesma pergunta. Quem foi seu mestre, Damianor? Arthur Emídio. Então, como nós estamos vendo, de pano de fundo, neste programa, nós estamos fazendo uma homenagem ao mestre Arthur Emídio, que eu acredito ainda seja o mestre dos mestres, ainda seja o melhor mestre de todas as épocas. Tanto assim que temos aqui dois grandes resultados do grande trabalho que ele vem realizando pela capoeira há anos, não só no Brasil, como também na Europa e nos Estados Unidos. Voltando ao Samuel. Samuel, você então ficou quanto tempo com o mestre Arthur Emídio? Eu não tive muito tempo que eu estudava, eu participei entre 3 e 6 meses, mas creio que lucrei bastante devido à alta didática e capacidade do mestre. Agora vamos à curiosidade, a qual eu me referi no começo do programa. A capoeira é muito rica e pediria realmente horas e horas para esgotar todos os seus variados aspectos. Capoeira como atividade lúdica, capoeira como luta, como esporte. Mas pegando apenas um pequeno segmento da capoeira, eu lembraria aqui o jogo do lenço. É um jogo em que um dos capoeiristas joga um lenço no chão e convida um outro, desafia um outro para uma volta do mundo, volta do mundo esta que consiste num jogo onde cada um deles tenta pegar o lenço com a boca. Isso é um ritual muito antigo e até hoje se conserva na capoeira e permite um jogo de virtuosidade, um virtuosismo, ou seja, conseguir manter o adversário à distância e ao mesmo tempo pegar o lenço com a boca. Muito bem, por que escolhi esse segmento? Porque na ópera Otelo, lá pelas tantas, a esposa do Otelo, a dona Desdémona, deixa cair um lenço. Esse é acompanhado pelo terceiro importância na ópera. Se eu estiver errado, me corrige, Samuel. Não deixa de ser, mas o segundo tenor, o Cássio. O segundo tenor, o Cássio. Então vejam vocês, eu não sei se isso aí foi uma coincidência do destino, mas acontece que essa ópera está sendo encenada no nosso Teatro Municipal. Hoje mesmo tem um espetáculo, assim como domingo um vesperal. E na próxima quarta-feira, dia 19, uma última récita. Esta récita é bastante especial para nós porque simplesmente conta com o mestre de capoeira neste papel do Cássio. Ou seja, o elemento que vai pegar o lenço, que acredito que não seja com a boca, nada mais é do que o nosso Samuel Taitz. Inclusive, nessa hora, ele canta uma das poucas áreas, uma das poucas partes recitativa, né? Quando ele fala sobre o lenço, canta uma pequena área chamada Miracolo Vago. Então eu acredito que seja aqui um exemplo definitivo que capoeira não é luta de marginal, que capoeira não é coisa de bandido, que todo mundo que joga capoeira é malandro. Eu desafio aos aficionados de karatê, de luta livre, de taekwondo, trazer aqui um tenor que possa cantar, como o Samuel agora vai cantar, dando uma pequena pala, essa área da hora do lenço. Olha, não é chula de capoeira, Samuel. Samuel Taitz, área Mapari, da Ópera Marta. O que está faltando, Samuel? O berimbau? Mas se você for apanhar o tom nesse piano, você vai desafinar, porque o piano tá, né? Eu gostaria de perguntar ao Mendonça. Está um pouco desafinado, mas nós faremos uma frase aqui, em homenagem aos agradecimentos. Sem acompanhamento não é a mesma coisa, mas
Pode ir. Foi a entrada do Mapari da Mata de Von Flotov. Mestre Samuel Taitz, mestre de capoeira, administrador, deverá se apresentar na próxima quarta-feira no Teatro Municipal, na Ópera Otelo. Então, agora... Samuel, vamos passar agora para o nosso Damiano Mendonça e você continua como nosso convidado e nos ajudando na entrevista. Mendonça, agora o pau vai comer, né? Vamos lá, né? Porque agora nós vamos falar da infraestrutura da capoeira, nós vamos falar do cartola da capoeira, nós vamos criticar muita gente, inclusive o próprio mestre de capoeira, porque onde tem 2 mestres de capoeira, cada um tem uma capoeira diferente na cabeça e isso está nos atrapalhando. Eu concordo com a maioria das críticas que são feitas até mesmo ao CND, mas por outro lado concordo também com o brigadeiro Jerônimo Bastos, que uma vez teve a oportunidade de me dizer: é importante que os capoeiristas se reúnam e apresentem alguma coisa, apresentem algum trabalho. Aí sim nós poderemos ajudá-lo. Mas por enquanto eu só vejo muita confusão e enquanto ficar dessa maneira, todos avançarão. Avança judô, karatê, avança ping-pong, custo à distância e a capoeira fica no mesmo lugar. Mendonça, como é que está o panorama atual da capoeira? Nada bom, né, André? Nada bom. Na confederação mesmo você teve a oportunidade de presenciar que o assessor anda sumido. O assessor de capoeira? É, né? É o Oscar Aranha. O professor José Oscar de Passagem é um rapaz bom, interessado, mas parece que já está um pouco decepcionado com as dificuldades que ele encontrando. E simplesmente não tem aparecido e nós estamos às portas. Exatamente. E teremos também um campeonato estadual, que seria dia 19, segundo me consta. Também não tive mais conhecimento sobre a organização desse campeonato. Agora você me vem dizer que a Bahia, que tinha tomado para si a Bahia se tutela do ofereceu brasileiro... para que fosse lá e ela, inclusive, tomaria conta da parte de hospedagem e até de transporte, que é justamente a parte mais difícil. O CND está dando para a capoeira esse ano 70 mil cruzeiros. Com 70 mil cruzeiros você não faz campeonato nacional de coisa nenhuma, entende? Em termos de Bahia, considerando que normalmente vão 5 estados, só o Rio ocuparia todo esse dinheiro, em passagem, em alojamento. Agora põe a Brasília, que tem uma ótima capoeira, põe a Minas Gerais, põe o Paraná, São Paulo. Então realmente já estourou a verba, o que é uma pena. André, o negócio é inclusive organizar uma comissão para cuidar disso, é sério, entende? É nosso, entende? E não tem apoio, não tem amparo, não tem orientação, não tem nada. Saiu daquela, entende? Marginalização. Está oficializada. E daí? Como é que fica? Quem que vai trabalhar por isso? Quem? Você me informe. Quem vai trabalhar pela capoeira no Brasil? Olha, ela vai vir de fora aqui para dentro, entende? Para nossa vergonha, ela vai vir de fora aqui para dentro. E vai ganhar qualquer título, vai fazer qualquer promoção espetacular, e nós não temos isso. É a nossa capoeira. Eu chamo a atenção que não há nenhum exagero nisso, entende? Eu tive a oportunidade de estudar um período da minha vida em Nova York, e lá tem 2 academias de capoeira. Duas. Já temos inclusive registro de pedido aqui. Sei que tem também na Califórnia. Quer dizer, qualquer dia aparece aí um americano, aí todo mundo vai fazer capoeira. Professor, uma pergunta. O Brasil foi 3º colocado em futebol e o almirante Heleno Nunes vem com um plano de reformulação do futebol brasileiro. Tiramos 3º lugar. A capoeira, não era o caso do CND, fazer também um plano nacional para a capoeira, que precisa muito mais do que o futebol? Afirmativo. Ela precisa de todo o amparo possível. Porque quando se fala em judô, karatê e outras lutas, que nós podemos enumerar dezenas, todas essas lutas vieram para cá já formadas, entende? Já vieram prontas. Agora a capoeira não, ela ainda nem aconteceu, entende? O regulamento foi aprovado
em 26 de dezembro de 72 e entrou em vigor em 1º de janeiro de 73. Eu acho que a maioria do brasileiro não sabe disso. A grande maioria desconhece isso. Que nós temos um regulamento de capoeira oficial, entendeu? Que a capoeira não é mais marginalizada, é agora um esporte como outro qualquer, com todos os direitos e deveres, muito bem. Mas acontece o seguinte, o que o capoeirista tinha que fazer foi feito o regulamento. Agora é preciso que venha um amparo de cima para baixo, que de baixo para cima já fizemos. Olha, o Mendonça, eu acho que você está no caminho, mas data vênia, respeitosamente. Nós já brigamos muito, e não é uma hora mais de brigar, é hora de unir. Eu acho que a solução não é exatamente essa não, porque eu acompanhei o trabalho do CND, eu sei que o dinheiro aparece se realmente os atletas interessados mostrarem resultados, e isso não está sendo mostrado. Mas, André, eu acho, veja só para terminar, eu acho que inclusive é uma coisa que incluiria você, e talvez você não diga porque se trata de um problema pessoal. Eu acho que tem que acabar com esse... Isso serve para você também, Maranhão. Tem que acabar com esse amadorismo na direção. Eu acho que nós temos que remunerar o competente. Entende? Quer ver resolver o problema da capoeira? Eu estou à vontade para falar sobre isso. É pegar você e cobrar de você um projeto. Entende? Isso a confederação poderia fazer e deveria fazer. O CND deveria fazer. E não só você, para evitar problemas de enciumada da Bahia, por exemplo. Pegar na Bahia, que tem ótimos elementos, pegava lá o próprio Senna, com quem a gente já brigou muito, pegar o acordeon, pegar aquele médico que foi assessor do mestre Bimba, fazer uma comissão remunerada, parar desse negócio de cartola, de trabalhar por amor ao esporte, porque ele vai trabalhar fim de semana e vai fazer um trabalho pela metade. Agora, quem vai remunerar essa comissão? A confederação teria condição de remunerar. Mas a confederação não tem, entendeu, base para poder remunerar. Essa informação... Tem base legal? Tem. Mais de cima. Tem base legal? Tem. Não tem base de motivação. Afirmativo, não tem orientação, não tem conhecimento, não tem coisa nenhuma, entende? Essa é a verdade. Então, não tem e não quer ter, parece. Pelo menos para isso que sirva esse programa, no sentido de levar essa ideia, essa sugestão e dar consciência do verdadeiro caminho, do que poderá ser realmente uma solução. Porque senão a capoeira vai atravessar gerações com esse tipo de discussão. O mestre isso quer aquilo, o mestre quer aquilo, o governo não dá dinheiro porque acha que os mestres estão brigando muito. O que nós precisamos por que se falou aqui ainda há pouco que o americano é capaz de trazer a capoeira para cá num pacote e aí todo mundo compra? Porque lá aparece um gerente, aparece um manager, entendeu? Contratado a peso de ouro, ele organiza a coisa e no fim ganha dinheiro com aquilo. Eu gostaria de perguntar ao professor Mendonça qual é a associação de classe, qual o grupo de trabalho ao qual está ligado a capoeira, particularmente aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro. Bem, a capoeira está afeta diretamente à Confederação Brasileira de Pugilismo, que congrega todas as federações, ou seja, em cada estado, entende? Então nós temos, por exemplo, federação já de jiu-jitsu, temos federação de taekwondo, de karatê, algumas se formando, mas de capoeira não temos. Bom, vamos ver. Confederação está afeto ao Conselho Nacional de Esportes. Certo. A minha pergunta é feita no sentido de perguntar se a capoeira tivesse uma associação desmembrada da Confederação de Pugilismo, já não seria um primeiro passo? Precisaria, naturalmente, que o pessoal se reunisse, entende? E trabalhasse nesse sentido. Eu vou voltar ao assunto. Conselho Nacional, Ministério da Educação, Conselho Nacional de Esportes, Confederação Brasileira de Pugilismo. São uma manifestação lúdica, recreativa, de maneira que ele simplesmente nos dá essa contribuição que, diga-se de passagem, de alguma maneira já foi pensada, mas não como agora foi colocado. É fazer uma série de demonstrações visando, não é isso mesmo, Gonzaga? Conseguir subsídios, conseguir dinheiro, que seria o apoio, ao mesmo tempo atrair a opinião pública do governo. Isso mais ou menos se fecha. A pergunta foi para você. Particularmente, eu acho que, mais uma vez, o individualismo do capoeirista impede esse tipo de promoção. Mas a bola está com você, Mendonça. André, tudo muito bem. Eu acho que a bola talvez estivesse com você. Porque você justamente está nesse campo, entende? Você tem o dom da didática, o dom da palavra, como nós sabemos, e você poderá, então,
aproveitar todo esse seu conhecimento e agir em benefício da capoeira. Agora, os capoeiristas atuantes, esses não têm como, entende, providenciar um trabalho desse tipo. Muito bem, você tem a rádio, fabuloso. Vamos fazer um programa? Bom, mas quem que vai fazer o programa? Você sozinho? É preciso que os mestres venham aqui. Como os mestres virão a pé, às vezes o mestre não tem nem dinheiro para comprar um sanduíche. É ou não é verdade? Você sabe disso. Excelentes, entendeu? Homens de esporte, que tem aquilo no sangue, na veia, correndo, porque é tradição nossa, a capoeira é uma tradição do povo brasileiro. O brasileiro é um capoeirista em potencial, quer queira, quer não, ele é um capoeirista. Passa um espanador em negócio de malandro, vagabundo, quer saber de metralhadora, calibre 45, seja lá o que for, ele não quer aprender esporte. Ele não vai se dar o trabalho, malandro e vagabundo, de aprender coisa nenhuma, nem jogar um palito de fósforo. Agora, o que aprende um esporte, como a nossa capoeira, é um atleta, é um indivíduo que quer descarregar, quer manter a mente sadia, o corpo são, isso tudo. É porque hoje, o termo malandro, a gente lembra o sujeito que não quer fazer nada, o sujeito que assalta, etc. Mas no bom tempo da Lapa, o malandro tinha que lutar uma capoeira, brigar uma capoeira, porque o bom malandro tinha que saber capoeira. Sim, acontece o seguinte, olha, eu fico aqui hoje, amanhã, depois, um ano, batendo papo com vocês. E vou argumentar, e fora de modéstia, eu vou provar de onde vem a coisa, entende? Eu fui estudar capoeira, olha, parece brincadeira, mas quando a Terra tinha duas luas que gravitavam aqui em torno dela, começa por aí a história. Acontece o seguinte, antigamente não era fácil conseguir-se armas. Vamos bem para trás. Então, as armas eram confeccionadas como? Com osso de cadáver, eram do fêmur, especialmente, eram confeccionadas com uma palmeira tucum, conhecida como tucum, que faz rede para pesca, etc. Porque se o indivíduo não morresse da estocada, morria da infecção. Não era fácil, como hoje, a pessoa chegar numa casa de armas e comprar um revólver, ou seja lá o que for. Não tinha isso, não, era difícil. Então as armas eram essas. E, logicamente, se existir uma coisa que não precisa de ambiente especial, não precisa de lugar próprio, entendeu, para se aprender, e é uma arma, então aprendia-se a capoeira, e como se aprenderia outra coisa que estivesse ao alcance da mão, com a facilidade que a capoeira, entendeu, se oferece. Bom, daí para cá, quem foi que absorveu a malandragem somente? Não, senhor. Não, senhor. A capoeira foi criada da ânsia de liberdade de um povo aqui, no Brasil, quando escravo, e daí ela partiu dentro desses conhecimentos, etc. Então, toda vez, como acontece com toda a luta nasce da opressão do povo, como foi o judô, que era atacado pelos assaltantes, os frades que viajavam. Então, oprimidos com esses assaltos, eles também Kung Fu, quer dizer, muitas outras lutas. A capoeira também foi assim. Eles queriam se defender, então engendraram dos seus rituais religiosos ou festivos a capoeira. Bom, a capoeira veio, e nós temos quem, como um grande eminente, já falecido naturalmente, capoeirista, Barão do Rio Branco, e muitos outros governadores de estado, entende? Oficiais do Exército, da Marinha, só que não falavam que eram capoeiristas, porque na época, se falasse que era capoeirista, ia ficar esquisito, entende? Não podia. Mas nós temos esse registro, o capoeirista foi, como bucha de canhão, para a Guerra do Paraguai, e lá conseguiram medalhas, e um homem sozinho lutava com 3, 4, 5, se destacaram, entende, meu irmão? A verdade é essa. Então o nosso exército brasileiro tem em suas páginas o capoeirista atuando na Guerra do Paraguai, em frente, em diversas linhas de frente, e nós temos isso tudo registrado como documento histórico. Talvez até na Guerra agora de 45. Daí como? Na Guerra de 45. Em todas as guerras, né? Chamativo, porque o brasileiro, olha, eu estive conversando com o André, hoje eu falei com ele sobre futebol, que o amigo ali me fez a pergunta. Quando o Brasil foi campeão da Copa do Júlio Rimet, entendeu? Eu tive vontade de fazer uma crônica e não fiz. Errei, se eu pudesse me arrepender, deveria ter feito. Que o Brasil ganhou aquele futebol, aquela Copa, porque o brasileiro foi mais mandingueiro. Ele foi mais maleável. Ele soube driblar melhor, entendeu? Do que o inglês, que é o detentor do futebol, no caso, que o futebol nasceu na Inglaterra. Muito bem, se nós ganhamos, é porque nós tivemos mais malícia, nós tivemos mais ginga. E isso é o que a capoeira tem para dar e vender para qualquer um. Não existe no mundo
uma luta que se compare a esse esporte chamado capoeira. Agora, provo isso, vocês estão aqui agora ouvindo o seguinte, provo isso em qualquer área. Na área médica, na matemática, na física, na química, no chão, em qualquer lugar. Isso é possível ser provado. Digo e repito agora, para quem quiser entender. Pode trazer qualquer banca aqui que eu vou provar que capoeira, não vou dizer que ela é a melhor, que não vou fazer isso em absoluto, mas que ela está no meio das melhores, está. Mestre Mendonça, inclusive um dos aspectos que seria muito ressaltado em função de uma grande divulgação da capoeira é o seu grande valor educativo. Teria um grande valor educativo. Impressionante, impressionante. Eu já estive vendo, entendeu? E fazendo comparação de crianças, ouviu? Que aprendem capoeira e aprendem outros esportes. Em minha vida de mestrado, eu estive fazendo uma série de observações, estudo de laboratório e pesquisa matemática. Então, eu vi, ouviu? Em grau de comparação, eu vi crianças capoeiristas e vi crianças de outras atividades, em qualquer atividade, meu amigo. Impressionante o resultado. Impressionante. Mendonça, contrariando a minha filosofia de trabalho e abusando da amizade de vocês, eu tomei a liberdade de convidá-los sem falar em remuneração, visto que realmente não há remuneração, infelizmente. É uma rádio do Estado e vocês vieram justamente pela consideração ao programa, pela nossa amizade. E, dado ao êxito e dado o calor dessa nossa conversa, eu me animo a ir um pouco mais longe e convidar vocês para um repeteco, que vocês voltem. E esse programa eu não gostaria que terminasse sem contar com o seu recitativo. Não sei se você está em dia com ele, mas aquele recitativo do Juca Reis seria lá. Manduca da Praia? Do Manduca da Praia, um capoeirista famoso, compreendeu, que um belo dia teve um problema muito sério e foi obrigado a machucar um desafeto. Então, mais tarde, perguntado sobre a situação, ele assim respondeu. Saía eu ontem de tardinha do Chateau para ir ao choro do Madruga no Agrião, quando risca na minha frente um cujo meio sarará, que eu me recordei de haver estragado ele num dia de festa lá no Arraial da Penha, por motivo da Ermelinda que então vivia comigo. Mas o cabra vinha zarro para tirar sua desforra e fazer sua diferença. Eu não dei tempo bruto comparecer sem os argumentos. Sem tomar aragem, dancei de velho fuló cascando o quengo na caixa de catarro do bruto, que ele teve que sair barra fora, vestido de fato inteiro e ainda acomodar os ossos na limpeza da calçada. Mas virou cobre e cresceu para mim de novo. Eu fiz uma figuração, mergulhei, calcei o bicho, não caiu. Aí foi quando ele senti nos dedos o brilho da sardinha. Ele que queria era me cortar. Eu engoli barriga, cocei me achando logo a ferramenta. Levantei o rabo do corte e pus-me de guarda à espera do avanço. Ele veio de cadeira, marombei. Aí, sem abusar do ferro, mandei no baiano só de lambuja na altura da mama do respiro. E não é que quase matei o homem? Ele caiu de bruço. E então lhe perguntei, como é, seu Jagode? Você desconfiou? Ele encolheu de caramujo e soltou a cusparada. Ouvidei a ofensa e disse pra ele, não dou em homem deitado. Se não aguenta o tranco, diga que eu vou me embora. Ele cuspiu de novo. Vi sangue, vote. E é quando pega junto a gente, uns com jeito de não pode, depois me ganha. Mas quando o grelho estrelou, fui saindo de barriga, abri o ar, caí no mundo. Na minha meia hora eu vou longe. Eu sou do povo e tenho o corpo fechado. Ei! Bom, meus amigos, aí nós tivemos então esse bate-papo gostoso e encerrado também com uma... Como é que é o nome do negócio, Lacerda? Manduca da Praia. Manduca da Praia. Ô, Benê, eu queria aproveitar a ocasião para convidar o professor para declamar e o outro professor para cantar no grande show do esporte amador que será realizado no fim do ano pela Associação de Apoio e Desenvolvimento do Esporte Amador, com a participação de toda essa equipe. Estão convidados. Eu terei um imenso prazer em tê-los no show como desportistas e como artistas que são. Perfeito. Muito bem. Fim de papo. Um comentário de Bené Santos em Esporte Amador em Foco. Meus amigos, isto foi elaborado pelo André Lacê e aqui vai. O Plano Nacional de Educação Física, o PNED, aprovado pelo governo federal em 74, tem como principal objetivo racionalizar e ampliar todos os programas da área desportiva. Mais do que isto, tratou o PNED também de criar uma nova linha de ação, a massificação desportiva. Linha esta, aliás, vale salientar, que já vinha sendo desenvolvida através de alguns esforços estaduais e municipais.
Com o PNED, sem dúvida, a tendência se generalizou, a ponto de, pelo menos em alguns estados, inverter completamente a situação. Inversão que não pode, infelizmente, ser traduzida em bons resultados. Isto porque, entre outros fatores, tal inflação de esforços tem se ressentido de uma coordenação geral. No Rio de Janeiro, por exemplo, existem pelo menos 4 projetos em andamento, independentes um do outro, visando a massificação do esporte. Mobral, Fundação Roberto Marinho, Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Legião Brasileira de Assistência Flamengo. É notável, na maioria desses esforços, uma preocupação aparentemente pragmática, bastante discutível. Estamos nos referindo à ojeriza generalizada à burocracia. O importante é fazer acontecer. Enfim, o burocrata, o técnico de administração, está sendo substituído pelo comunicólogo. O fato está perdendo sua importância. Cada vez mais vai prevalecendo uma interpretação funcional para cada fato. A prática tem demonstrado, no entanto, que só a repetição sistemática gera o hábito desportivo. Explosões isoladas e festivas podem gerar uma boa manchete, um bom relatório, uma boa justificativa para interesses secundários. Jamais, entretanto, vai gerar um desportista. Isto para não mencionar a imperiosa necessidade de respaldar tais movimentos com pelo menos 2 vitais interfaces: saúde e nutrição. Em muito boa hora, portanto, a Roquete Pinto, emissora oficial do Estado do Rio de Janeiro, através de um despretensioso programa semanal, Esporte Amador em Foco, está de modo informal e eficaz procurando divulgar e conjugar não só projetos de massificação, como os relativos às linhas estudantil e clubística. Mas apenas este esforço não basta, como veremos em nossa próxima crônica de sábado vindouro. Estamos dando um ponto final ao programa Opção do Seu Sábado pela sua Roquete Pinto. Com a melhor equipe de esporte amador, você ouviu Esporte Amador em Foco. Que presente ouvir um pouco de nossa história. Quer saber mais sobre capoeira? Ouça os outros podcasts que disponibilizamos ou passeie mais pelo site capoeirahistory.com. Coordenação e direção do projeto Capoeira History, Matias Assunção. Operação e edição de áudio, Caio Barreto, Melhor do Mundo Estúdios. Roteiro, apresentação e assistência de direção, Patrícia Ferrer. Assistente de produção, Renata Daflon. Realização, Manganga Produções.